Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos preparar e dar início à nossa tiragem e vamos agora preparar para a nossa primeira carta. Vamos lá. Oito de copas, o sol, o carro, cavaleiro de pentáculos, a estrela, rei de espadas. O julgamento, 10 de espadas, dez de pentáculos, 6 de paus, seis de espadas, a morte, o tolo, rainha de pentáculos, ás de ouros, pajem de ouros, o dependurado, rainha de paus, ás de copas, a lua, e rei de ouros. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e eu vejo aqui o seguinte, que essa pessoa, ela, ou ele, vamos dizer assim, essa pessoa está seguindo o seu próprio caminho, né? Tá tocando o seu caminho, tá? Essa pessoa... O mais engraçado dessa pessoa é que essa pessoa, ela olha para você de uma forma
que é o seguinte, essa pessoa caminha, tá? A pessoa caminha, mas essa pessoa continua pensando em você. Mas o mais interessante dessa situação dessa pessoa é que quanto mais essa pessoa anda, essa pessoa pensa em você, essa pessoa tem um desejo por você. Essa pessoa tem desejo por você. O mais engraçado de tudo isso é que essa pessoa tem alguns pensamentos e desejos que se conflitam muito. Aqui mostra situações de afastamento, aqui mostra situações de rompimento com muita dor, mostra situações de que essa pessoa, além da dor que essa pessoa sente, mas essa pessoa também não consegue se desprender de você. É bem interessante de tudo isso porque os sentimentos, eles são muito conflitantes. Bem aqui, olha. O carro me mostra desejos e sentimentos muito conflitantes. E são desejos e sentimentos que não vão embora. Entende? Não vão embora, porque olha aqui, olha. São desejos conflitantes que estão estagnados. O Cavaleiro de Pentáculos mostra uma estagnação desse carro aqui. Esse carro aqui é o desejo descontrolado que essa pessoa tem muitas vezes por você e não consegue explicar. E aí essa pessoa começa a sofrer, tá? A sofrer, essa pessoa muitas vezes não sabe se explicar direito, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa não consegue se explicar direito, porque os próprios desejos do carro, eles ficam muito em conflito e a pessoa fica estagnada aqui nesse Cavaleiro de Pentáculos. Então eu vejo que essa pessoa fica muito em conflito com ele mesmo ou com ela mesma, tá? Porque essa pessoa não consegue avançar em termos de tentar explicar, tá? O que sente por você. Essa pessoa sente, mas existe um conflito muito grande. Olha aqui a pessoa indo embora. Né? A pessoa indo embora, mas sempre, né, pensando assim, não deu certo, eu vou embora, mas aí esse aqui é o grande problema. A pessoa fala que não deu certo, tô indo embora, mas olha aqui depois, olha. A pessoa pensando em você, no sol. E aí, quando a pessoa pensa em você na questão do sol, o sol é uma energia muito positiva em termos, não estou falando só de atração, mas em valores de que como essa pessoa olha para você, como essa pessoa te vê. Essa pessoa te vê de uma forma muito positiva, não te vê de uma forma negativa. Mas aí essa pessoa tem estágios, e esses estágios que essa pessoa tem de sentimentos, né, que os sentimentos na cabeça dessa pessoa, muitas vezes a pessoa não consegue explicar, a pessoa sente e não consegue explicar. E quando essa pessoa não consegue explicar, os sentimentos vêm como um tsunami na cabeça dessa pessoa e essa pessoa rola. Literalmente rola. Essa pessoa não tem capacidade de conseguir uma explicação, tá? Essa pessoa vive muito sobre algumas, tipo assim, questão racional, tá? Bem aqui, olha aqui, ó. Essa pessoa age de uma forma muito racional. Tá aqui, ó, o Rei de Espadas. Por essa pessoa agir de uma forma muito racional, essa pessoa não age de uma forma criativa. O que você está querendo dizer com isso, Fábio? Eu quero dizer o seguinte, se aparecesse muitas cartas de fogo para a mente dessa pessoa, essa pessoa conseguia elaborar de uma forma muito melhor sobre o que sente por você.
mas essa pessoa age de uma forma mais prática e racional. E por essa pessoa agir de uma forma mais prática e racional, essa pessoa não tem essa mente criativa para poder entender de uma forma mais profunda os sentimentos que sente por você e chegar até você e se, vamos dizer assim, e se declarar. Essa pessoa não consegue se declarar. Essa pessoa é meio empacada, feito uma mula. Desculpa o termo. Mas é isso. Por que que essa pessoa é empacada? Por causa dessa questão aqui, ó, desse rei de espadas. A pessoa é totalmente racional e a pessoa não tem energia de fogo no cérebro. A energia de fogo faz com que a pessoa consiga elaborar e entender até mesmo com os próprios sentimentos para poder dizer para você. Essa pessoa fala e muitas vezes quando você olha no rosto dessa pessoa, parece que essa pessoa não expressa nem sentimento. Não porque ela é uma pessoa ruim, mas cada pessoa é feita, ou feito, vamos dizer assim, de uma personalidade. E a personalidade dessa pessoa é um pouco mais fechada. Tanto que você vê, né, tem a racionalidade do rei de espadas, o carro com o rei de, perdão, com o cavaleiro de ouros, foi o que me chamou muito a atenção, tá? Foi que me chamou muito a atenção, porque me mostra uma confusão de desejos e sentimentos com essa situação muito passiva, tá? do Cavaleiro de Ouros. Não que o Cavaleiro de Ouros seja uma pessoa, digamos assim, passiva, não é isso, mas pela posição do Cavaleiro de Ouros estar parado dentro de um sentimento que está em dinâmico do lado do Cavaleiro de Ouros, isso faz com que a energia desses sentimentos que parece um tsunami que vem com tudo, a pessoa não consegue o quê? Agir, falar, se expressar, sair daquela posição, tá? E a pessoa meio que sente as coisas por você, né? Olha aqui, olha. Aqui, ó, a estrela sente coisas boas. Olha que interessante. Olha que interessante. O que cerca esse carro e esse cavaleiro de ouros aqui, olha, é o sol e a estrela. É o que a pessoa sente por você. E vê você como uma pessoa iluminada, uma pessoa que tem, digamos assim, uma capacidade emocional. Essa pessoa percebe que você tem uma capacidade emocional muito superior a dele ou a dela. Essa pessoa olha para você com uma capacidade superior emocional. E essa pessoa reconhece que a sua capacidade emocional é muito mais forte do que a dele, ou no caso, a dela, tá? E muitas vezes essa pessoa, ela ou ele volta um pouco no passado, dentro daquela questão que eu falei para você da racionalidade, né? Que eu falei para você que essa pessoa tem muitas energias de espadas. Percebe aqui, olha, o julgamento, logo depois daquela situação que eu falei, daquela situação que eu falei que a pessoa tem esse pensamento muito racional, olha aqui a pessoa tendo uma percepção de quê? Uma percepção de quê? Daquilo do término de vocês. Olha aqui, daquilo do término de vocês. Essa pessoa pensa muito e avalia muito. O julgamento mostra, o julgamento estava aqui, né? Tá em cima, né? Então ela ou ele faz uma percepção, um julgamento pelaquilo que foi terminado, né? Pelaquela fase que foi terminada. Apareceu outra carta de espadas. E agora me aparece uma carta de ouros e aparece uma carta de paus. A pessoa em si, nessa condição de que essa pessoa percebeu o término de tudo, tá? Essa pessoa sim avalia que você é uma pessoa que vai conseguir ou que consegue os seus objetivos. Então essa pessoa precisou se afastar. Olha aqui, outra carta de espadas. Se lembra que eu falei para você que essa pessoa usa muito o racional? Só tá sempre aparecendo espadas quando a pessoa precisa se recuperar.
emocionalmente e mentalmente. Enquanto você aqui nessas duas cartas, uma de ouro e a outra de fogo, lembrando que ouro é o elemento terra aqui, e o 6 de paus, que é uma carta de fogo, é um elemento da criatividade mental. Olha só que interessante, né? Quando aparece você, aparece coisas da criatividade mental, que significa que você tem essa flexibilidade, esse pensamento muito mais amplo do que essa pessoa. E a pessoa aqui precisando se afastar para solucionar uma situação e para mudar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, mudar ou terminar algumas questões ou transformar. Essa pessoa precisar se transformar aqui, olha. Começando do zero. Essa pessoa começando do zero, questões práticas. Essas questões práticas que eu falo aqui, é que essa pessoa precisou se afastar de você, porque o problema nunca foi você, sempre foi a pessoa e como essa pessoa estava vendo você. No momento, naquele momento, você poderia estar sofrendo um momento de fragilidade. E essa pessoa te abandonou bem no momento de fragilidade, mas deixa estar que a maior fragilidade era a própria pessoa. Tanto que ela se afasta ou ele se afasta para que ele consiga se transformar e iniciar uma nova jornada, tá? Aqui no louco, de uma forma mais prática. Rainha de Pentáculos, exatamente. Da Rainha de Pentáculos. Por que essa pessoa precisava se afastar? Porque essa pessoa estava toda desmontada ou todo desmontado, tá? Todo desmontado, quando se afastou de você, essa pessoa ficou toda desmontada, todo desmontado. Essa pessoa precisou se recriar. Iniciar aqui, olha, no As de Pentáculos, tá vendo aqui, olha, Pajem, tá vendo? Iniciando novamente. Pajem é o quê? É o elemento ouro, e ouro é terra. E com isso, com esse novo início, vamos dizer assim, essa pessoa começou a ver as coisas de um ângulo ou de uma forma diferente. E o mais interessante de tudo isso é que quanto mais essa pessoa se afasta, essa pessoa tem que se isolar um pouco, porque essa pessoa precisa se recuperar, recarregar as baterias. E quando essa pessoa se afasta de você e vem para você de novo, essa pessoa começa a te olhar com o quê? Com os olhos de quê? Ó, Rainha de Paus. Essa pessoa começa a olhar para você e começa a sentir uma atração por você e um sentimento que começa o quê? Olha o sentimento. Começa a florescer um sentimento novo, porque essa pessoa se afasta de você, não te vê por muito tempo, e o mais engraçado de tudo isso é que a pessoa começa a ter uma visão, tá? Aqui, ó, você como um rei de pentáculos, né? Tem a atração e a lua aqui, apesar do sentimento, começa a florescer o sentimento aqui, olha, no As de Copas, isso bem energeticamente falando, tá? E essa pessoa começa a ter o quê? Uma sensação de que você está nessa energia aqui, olha, é a visão da pessoa que está vendo você como um rei de ouros, exatamente. Mas aqui, olha só, o sentimento, com a lua no meio, e a resolução da pessoa, como a pessoa te vê como um rei de ouros. Então o sentimento dá essa ilusão na pessoa de te ver como rei de ouros. O que significa isso, Fábio, me ver como rei de ouros? Essa pessoa está vendo você como sendo um partidão, uma partidona, uma pessoa bem mais bem-sucedida ou bem-sucedido do que você era antes. Em termos de tudo, não estou falando em termos somente de dinheiro, tá? Que não precisa ter muito para você estar bem-sucedido, mas você administrar bem as suas finanças, que é o que está mostrando aqui no Rei de Pentáculos, que você vai começar ou já começou a, digamos assim, a arrumar melhor a sua casa. Quando eu falo arrumar melhor a sua casa, é a sua vida financeira, o seu trabalho, gerenciar de uma forma um pouco mais inteligente, um pouco mais organizada. Então isso aparece sim
no visual dessa pessoa. Quando essa pessoa olhar para você, vai ver você uma pessoa muito mais estruturada, muito mais com os pés fincados no chão e muito mais consciente dentro do mundo material. Essa pessoa vai ver você muito mais consciente, muito mais com uma visão muito mais aberta dentro desse mundo material. E nisso vai chamar a atenção e vai atrair também, não só pela sua percepção sobre o mundo material, mas também o seu corpo, né, as vestes que você está trajando, vai chamar muito a atenção, seu senso de liderança e outras coisas mais que aparece aqui na Rainha de Paus e faz com que essa pessoa, né, por isso que essa pessoa não sai do lugar, fica assim nem como uma mula, não sai, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se fica, não sabe se vai, olha para você, sente atração, vê tudo aquilo e vai que não vai, vai que não vai, mas aqui você já viu como ou que essa pessoa age ou como vai agir. Então você já está preparado ou preparado para tomar a sua melhor decisão. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.